Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a essa nossa homilia diária, que nós temos a graça de partilhar a palavra aqui no canal do Santuário São Judas Tadeu. Nós celebramos hoje a segunda-feira da Semana Santa. Ouçamos com fé e com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ali havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram mandar matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta Semana Santa, a liturgia nos propõe 3 personagens que nós podemos nos identificar. E através da análise, da reflexão sobre esses 3 personagens, podemos também pensar sobre a nossa vida. A primeira personagem que aparece no Evangelho é Maria, que nos conta o Evangelho, derrama sobre os pés de Jesus meio litro de nardo puro. Nos conta o Evangelho, um perfume muito caro. Maria dá a Jesus o melhor que ela tem. E não se importa com o valor financeiro com que custa aquele perfume, mas dá sem medo tudo o que possui, sem se preocupar. Maria é no Evangelho de hoje a expressão daquilo que nós devemos ser na nossa vida, dar o nosso tudo, ainda que o nosso tudo custe muito, mas dar tudo aquilo que temos a Jesus, porque Deus merece sempre o melhor. Diante dessa atitude de Maria, temos o segundo personagem do Evangelho, Judas, que fica incomodado com aquela atitude de Maria. Faz um questionamento: por que nós não vendemos este perfume e damos o dinheiro aos pobres? E o próprio evangelista vai dizer qual era a intenção de Judas ao fazer esse questionamento. De fato, Judas não estava interessado em ajudar os pobres, mas estava interessado nele mesmo. Afinal de contas, era ele que administrava todo o dinheiro do grupo dos apóstolos. E nos conta o evangelista, ele usava em benefício próprio, roubava o dinheiro. Judas é o pleno exemplo de uma realidade que nós temos muito em evidência no nosso mundo, da instrumentalização do pobre. Quantas e quantas pessoas
na nossa sociedade de ontem, de hoje e infelizmente, possivelmente também da sociedade de amanhã, instrumentalizam as necessidades daqueles que mais precisam de ajuda. Falam em nome do pobre, pregam, arrecadam, se beneficiam da pobreza alheia. Era isso que Judas queria fazer, instrumentalizar os necessitados em benefício próprio. Infelizmente, nós vemos, principalmente no meio político, tantas e tantas pessoas que ainda hoje fazem isso. Por fim, nós temos também o grupo daqueles judeus curiosos que, ao saberem que Jesus estava em Betânia e que Lázaro havia ressuscitado, foram até lá, curiosos para ver o milagre. Nós também muitas vezes agimos assim. Vamos ao encontro de Jesus, vamos aonde está Jesus, não porque queremos estar com Ele, não porque queremos ter uma vida de intimidade com Ele, mas vamos tão somente movidos pela curiosidade ou pelo milagre que nós sabemos que Ele é capaz de operar. Muitas vezes a nossa busca, infelizmente, é uma busca interesseira. Não, devemos buscar Jesus sempre com o coração aberto, disponível, despretensioso e com certeza receberemos dele a graça. Na nossa oração no dia de hoje, peçamos ao Senhor que Ele nos dê a graça de sermos como Maria, de darmos o nosso tudo. Rezemos também por tantos políticos que têm a mesma atitude de Judas e instrumentalizam a necessidade daqueles mais vulneráveis. E rezemos também para que Deus nos ajude a não sermos como esses judeus curiosos que vão em busca dele simplesmente por causa do milagre, simplesmente para o nosso benefício. Mas busquemos sempre Jesus por aquilo que Ele é, um Deus que nos ama. E que o Senhor bom Deus nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.